Abra sua Bíblia, o texto de Josué, capítulo 1, será o texto da nossa meditação nesta noite. Antes de abordar o conteúdo do texto bíblico que nos ensinará nesta noite, eu quero fazer um registro de um fato. E para isso, eu gostaria de fazer duas perguntas aos presentes aqui nessa noite. Gostaria que respondessem com bastante sinceridade. Primeira pergunta: quantos aqui gostariam que a sua vida fosse marcada por fracassos, derrotas, frustrações, mesmices e vergonha? Levanta a mão para eu saber quantos aqui desejam isso para a sua vida. Eu vou abaixar a minha, não desejo, só ilustrando. Ninguém. A segunda pergunta é: quantos aqui desejam que a sua vida seja marcada por sucessivos sucessos, vitórias, sonhos realizados, novidades e honra? Levanta a mão. Opa, deixa eu levantar a minha também. Obrigado. Se você respondeu sinceramente, eu creio que foi assim mesmo, diante da resposta dos irmãos, que se registre que esta igreja se recusa a ter uma vida medíocre. É desejo de todos aqui presentes terem uma vida vitoriosa. Agora me deixe dar um esclarecimento. Disse que uma pessoa está prosperando financeiramente quando o suprimento de sua receita é maior que as suas despesas. Isso é, quando no balanço a diferença entre receita e despesas apresenta saldo positivo crescente. Quando isso acontece, se diz que essa pessoa está tendo uma vida próspera. Da mesma forma, podemos afirmar que uma pessoa é vitoriosa quando no balanço de sua vida ela acumula maior número de conquistas que de derrotas. Essa é a vida vitoriosa. Aquela que acumula ao longo da sua caminhada maior número de conquistas do que derrotas. Mas como alcançar uma vida próspera? A resposta é simples: alcançando novas conquistas cada dia. Porque a vida por si mesma, ela é cheia de dificuldades. Por si mesma, ela é cheia de obstáculos. Por si mesma, ela é cheia de tribulações, de tempestades. O que faz com que muitas vezes nós tenhamos no percurso da vida naturalmente algumas derrotas. Fracassos e derrotas, obstáculos e tribulação, choro e tristeza são aspectos naturais do nosso cotidiano. As conquistas não. Elas precisam ser buscadas com esmero. Elas precisam ser desejadas com intensidade. Elas precisam ser buscadas a cada dia sob a direção do Senhor. Voltemos ao texto de Josué capítulo 1. Eu quero ler com você os versículos 1 a 18. Diz-nos assim o texto. Eu estarei lendo na linguagem de hoje. Ou melhor, hoje estarei lendo a Bíblia na linguagem de hoje.
Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés te deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando essa ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará. E Josué disse às tribos de Rúben, de Gade, de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu, a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Meus irmãos, quando eu leio essa história, a história de Josué, o início da conquista da parte oriental do Rio Jordão, muito me impressiona aquilo que eu vejo no texto bíblico. É preciso que antes nós entendamos um pouquinho acerca de Josué, porque a história de Josué não começa aqui no primeiro capítulo do livro que leva o seu nome. A história de Josué começa muito antes, lá com Moisés, ainda no deserto. Josué era um dos líderes que Moisés havia estabelecido diante do povo. Josué, poderíamos dizer na linguagem de hoje, era o general do exército do povo de Israel. Uma figura de linguagem muito conhecida e usada por nós hoje, ele era o braço direito de Moisés, juntamente com Arão, sacerdote e irmão de Moisés. Os irmãos
se lembram de um registro bíblico em que o povo estava pelejando pela conquista da terra que Deus lhes dera, e Moisés estava ao monte com seu irmão, e quando Josué estava lá pelejando pelo povo de Israel, havia momentos em que o povo conseguia avançar sobre o inimigo, e havia momentos em que o povo começava a perder a batalha. E notaram Moisés e aqueles que estavam com ele no monte, que enquanto Moisés mantinha suas mãos estendidas sobre o povo prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. Mas quem é que estava lá na frente da batalha? Josué. Josué estava sendo preparado por Moisés para ser o seu sucessor, mesmo que não soubesse disso, porque o sonho de Moisés era chegar à terra prometida. O desejo de Moisés era entrar naquela terra que Deus havia dado aos seus pais, aos seus antepassados e também a ele agora por palavra, por promessa direta. Entretanto, Moisés não chegou a ver esse sonho realizado. E agora, às portas da terra prometida pelo Senhor, Moisés já não mais está presente na liderança do povo. Quem assume a liderança? Josué. Este homem, acostumado à guerra, acostumado às batalhas, acostumado ao deserto, mas especialmente um homem acostumado a ser submisso à vontade de Deus. É este homem que agora vai liderar o povo de Israel. Quando nós continuamos a ler a história durante todo o livro de Josué, nós vamos descobrir que Deus abençoou ao povo e ele conquistou a terra que foi dada ao Senhor, a Abraão ainda, e depois a sua descendência. Vitórias foram alcançadas sob a liderança de Josué. O povo prosperou, conquista após conquista, momento após momento, marchando em direção àquilo que Deus havia prometido. Será que há alguma relação entre a história daquele povo e a história do povo de Deus hoje? Será que existe alguma relação entre a vida de Josué, daqueles homens e mulheres que serviam a Deus naquele tempo, com a vida de homens e mulheres que servem a Deus neste tempo hoje? Eu creio que sim. O texto registra esse momento crucial na vida de Israel: avançar na conquista da terra prometida ou recuar diante dos inimigos, acomodando-se ao deserto. Diz-nos o texto no capítulo 5 deste mesmo livro que o povo estava já há 40 anos vivendo no deserto, desde que havia saído do Egito, sendo libertados pela mão de Moisés, pelo Senhor através da mão de Moisés. Já era muito confortável para aquele povo viver no deserto. A geração mais velha que havia saído do Egito já havia morrendo, restavam poucos. A maioria do povo nasceu no deserto, vivia segundo a expectativa do deserto, não tinha razão para sonhar com coisas maiores. Mas Deus está sempre sonhando coisas maiores para a vida do seu povo. Deus está sempre sonhando coisas maiores para a vida dos seus servos, para a vida dos seus filhos. E é por isso que Deus chama Josué de Josué. Há uma música que até me ocorre agora, que tem exatamente essa frase: o deserto não é o lugar do povo. Josué, o deserto não é o seu lugar. Há coisas maiores para você.
Sob a liderança de Josué, o povo decidiu avançar e o povo prosperou. E eu quero compartilhar com você 3 lições que eu aprendo nesta noite, que revelam o motivo dessa prosperidade do povo de Israel. Quais foram os passos dados por esse povo para novas conquistas? O primeiro, o povo estava preparado e provido de suprimentos para novas conquistas. Versículo 2 e o versículo 11. Agora eu leio na Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida. Diz-nos assim o versículo 2 e o versículo 11 do capítulo 1. Meu servo Moisés está morto, o Senhor falando com Josué. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. No versículo 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. O povo tinha uma jornada longa pela frente, havia uma luta pela frente, havia obstáculos pela frente, muitos desafios ainda estavam por vir, como a cidade fortificada de Jericó. Os irmãos se lembram da história? Uma das grandes fortalezas da época de Josué, e estava imediatamente após a passagem do Jordão. Uma derrota diante daquela cidade fortificada acabaria com todo o projeto do povo de avançar terra adentro. Mas o que aconteceu? O povo precisou guerrear? Sim? Sim? Os irmãos estão sabendo da história? Não. O povo precisou desembanhar espada contra Jericó? Não. Precisou simplesmente obedecer à voz do Senhor, de sitiar a cidade, em silêncio ainda, quietinhos. E ao fim de 7 dias de cerco, à 7ª volta do cerco, ruíram as fortalezas de Jericó. Esse é o Deus que estava preparando para Israel conquistas muito além daquelas que eles estavam sendo capazes de pensar, de imaginar. Mas precisavam de provisão para isso, porque ao passar o Jordão não receberiam nenhum tipo de ajuda, não receberiam nenhum tipo de suporte. Eles precisavam estar devidamente preparados, supridos de tudo que era necessário para a jornada. Deus havia sustentado o povo em várias situações de perigo, sem exigir nada do povo. Lembrem-se de que quando o povo estava saindo do Egito, Faraó arrependeu-se de o ter deixado ir, depois de Deus ter colocado duramente a sua mão sobre o Egito. Mas Faraó manda exército atrás do povo de Israel, e à frente do povo havia o quê? O quê? O mar. À frente o mar, atrás o exército inimigo. Recuar, morremos. Avançar, não podemos. O que Deus faz? Abre caminho para o povo. Deus tem sempre algo maior do que nós podemos imaginar. Deus tem sempre algo muito grandioso a fazer na nossa vida. Passado o mar, o povo agora sedento, não tendo mais água nenhuma da provisão que trouxeram, morreram? Não, porque Deus faz brotar água da rocha.
porque Deus dá alimento através de codornizes, todo o tempo Deus vem suprindo o povo. Agora, Ele manda que o povo se prepare para enfrentar novos perigos. A aula havia sido dada. Agora era a hora do estágio supervisionado. Eu já mostrei a vocês, diz Deus, o meu poder, o meu cuidado, o meu amor, a minha provisão. Agora é a hora de vocês exercitarem a fé naquilo que eu já revelei acerca de mim mesmo. Deus continuava com eles, mas para tornarem-se fortes, eles precisavam assumir novas responsabilidades. Muitos hoje não chegam a conquistar o que poderiam em virtude de não se prepararem adequadamente ou por não terem forças suficientes para a conquista. O frouxo e fraco não conquista nada. É com disposição, com ânimo, com persistência, com determinação que as conquistas se dão. Deus está disposto a abençoar. Deus tem provisões para nos dar. Deus tem milagres para fazer na nossa vida. Mas Ele precisa que nós estejamos dispostos a nos preparar, a nos prover de suprimentos para a jornada e caminhar em direção àquilo que Ele mesmo tem estabelecido para a nossa vida. Porque o milagre está à frente. A obra de Deus está à frente. Como costumamos cantar na música do Kleber Lucas, o melhor de Deus ainda está por vir. Para alcançar novas conquistas, você precisa estar preparado e provido de suprimentos que o Senhor ordenar à sua vida, das ferramentas certas, das armas certas do combate contra o inimigo, para não sucumbir diante dos perigos que surgirem no caminho, nem ficar inseguro diante de uma situação. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Para alcançar novas conquistas, irmão e irmã, eu e você precisamos estar providos de suprimentos, preparados para avançar sob o comando do Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que o povo prosperou porque creu nas promessas de Deus. Versículo 6 do capítulo 1 e também versículo 13 nos diz assim: palavras do Senhor a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 13: lembrai-vos, Josué dizendo ao povo agora, do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. O povo ainda não havia realmente conquistado todo o território que Deus havia prometido aos seus antepassados. Eles ainda não haviam experimentado toda a abundância daquela terra que, segundo os espias que foram a Jericó antes da conquista, disseram manar leite e mel, que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. O povo ainda não havia experimentado tudo isso, mas havia uma promessa. O povo estava no deserto, vivendo sob pesadas limitações, sob circunstâncias adversas. A terra prometida adiante, mas o povo não conhecia essa terra, não via essa terra, e nem sabia se era possível tê-la. Mas eles tinham a palavra empenhada do Senhor. Eles tinham palavra dada pelo Senhor, sob juramento. Durante 40 anos o povo peregrinou, mas como já disse, o deserto não era o seu lugar. Para os que nasceram no deserto não havia razão para mudança. Eles apenas ouviam falar
da promessa feita por Deus aos seus antepassados. Eles mesmos não haviam recebido essa promessa, mas os seus antepassados. Mas eles decidiram crer na promessa de Deus. Não há promessa que Deus não cumpra, porque Deus não é homem para, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. E amados irmãos, quantas promessas de Deus nós temos para nós, para mim, para você, na Bíblia Sagrada? Você já contou? Eu nunca consegui contar todas elas. Dizem aqueles que estudam a Bíblia com essa vontade de quantificar as coisas, que há mais de 5.000 promessas de Deus. É muita coisa. Eu nem conheço essas 5.000, se são de fato 5.000. Que fossem 2.000, que fossem 1.000, que fossem 100 promessas. Se cada um de nós firmasse a sua vida na direção da vontade do Senhor, com base em 50 promessas. Estou fazendo igual Abraão fez com Deus. Até chegar. Se nós conduzíssemos a nossa vida com base em 50 promessas de Deus, o que é que aconteceria? O que é que nós não estaríamos experimentando? Se nós tomássemos verdadeiramente posse dessas promessas. Mas para que Deus cumpra suas promessas, Ele precisa de pessoas dispostas a confiar nele, que não se acovardam diante da batalha, mas que caminham em direção ao que Ele quer fazer. Josué creu, e todo o povo creu com Josué, e por isso avançou, e por isso prosperou, e por isso viu a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Quantas promessas nós ainda estamos aguardando? Quantas promessas nós já temos usado diante do Senhor? Quantas promessas têm sido a base das nossas decisões, do nosso caminhar? Terceiro lugar, eu vejo que Israel prosperou, conquista após conquista, porque trabalhou em equipe, como valentes na frente de combate. Versículo 14, do capítulo 1 que nós lemos, diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Versículo 14: vossas mulheres, as tribos de Gad, de Ruben e Manassés, a tribo leste, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. E lá no versículo 18, versículo 17 e 18, esses líderes e o povo dizem a Josué: assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Esse foi o nível de compromisso que os líderes e o povo assumiram com Josué. Nós vamos sob a sua liderança. Nós vamos avançar com você. Desejo nosso é apenas que o Senhor continue contigo. E nós faremos
tudo o que você ordenar. Uma das grandes crises que a nossa sociedade vive hoje chama-se crise de liderança, crise de autoridade. O pai que já não tem mais autoridade dentro da própria casa, a mãe que já não tem mais autoridade sobre os seus próprios filhos, o professor que já não é mais respeitado em sua autoridade na própria sala de aula, o policial que é desacatado no cumprimento do seu dever na rua, sendo um cidadão abordado por ele por ter cometido infração. E eu temo que mesmo aqueles que estão estabelecidos diante do povo para serem os juízes das questões adversas de uma vida comum em sociedade, também já não estão mais sendo respeitados. Crise de autoridade, crise de liderança. Uma parte da terra já havia sido conquistada. Essas 3 tribos já mencionadas no texto já tinham onde se acomodar. Entretanto, ainda havia tribos sem a herança do Senhor. Josué deu ordens a quem já tinha a herança que continuasse lutando conjuntamente em favor dos que ainda não tinham a herança do Senhor. O apoio de outras pessoas trabalhando em equipe com você é provisão de Deus para a sua vida. Elas são respostas de Deus às suas orações. Ninguém vence sozinho, ninguém conquista nada sozinho. Uma frase que usamos no nosso Congresso da Família no ano passado e que eu penso é uma frase que deve continuar na nossa mente ainda por muitos dias, diz: sozinhos até podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Dependemos sempre da ajuda de alguém para alcançar os nossos objetivos. Todos nós temos momentos em que precisamos ser amparados, e Deus sempre coloca perto de nós alguém que tem a chave para abrir a porta que nós precisamos. Até Jesus foi ajudado no momento mais crucial da sua vida, quando ele estava no caminho do Gólgota para o Monte Caveira, onde seria crucificado. A certa altura do caminho, Jesus já não podia mais suportar o peso do madeiro sobre os seus ombros, onde ele seria crucificado. E Simão, o sirineu, foi quem carregou a cruz de Jesus até o lugar onde ele seria crucificado. Até Jesus recebeu ajuda no momento crucial da sua vida. E eu? E você? Será que não precisamos da ajuda de ninguém? Será que não precisamos do apoio de ninguém? Será que não precisamos do socorro de ninguém? Ou será que somos orgulhosos demais para abrir o nosso coração, expor as nossas necessidades a quem possa nos ajudar, a quem possa nos apoiar, a quem possa nos socorrer? Ao nosso lado, Deus colocou alguém para nos dar o suporte que precisamos, mas nós precisamos ter a coragem de abrir o coração para expor a nossa necessidade. Precisamos ter a coragem de depender do apoio daqueles que estão ao nosso lado. Coitado daquele que não sabe aceitar a ajuda de amigos, principalmente de irmãos em Cristo. Miserável é aquele que despreza relacionamentos saudáveis
e pensa que não precisa de ninguém para conquistar vitórias. E sabe, irmãos, Deus providenciou a igreja como lugar de ajuda. A igreja deve providenciar pequenos grupos de ajuda, de apoio mútuo, de intercessão, de suporte, para que os seus membros possam ter a bênção de Deus derramada sobre a sua vida. E a igreja precisa ter líderes que assumam com valentia a condução desses grupos, que são a chave de Deus para abrir a porta para a bênção na vida das pessoas. Mas o trabalho em equipe exige valentes que se levantem para liderar o povo de Deus, assumindo a frente de combate. Josué tinha esses líderes, por isso ele pôde conquistar, e por isso ele pôde avançar, e por isso a promessa de Deus pôde alcançar a vida de Israel. Porque assim como Josué era líder sob a liderança de Moisés, também quando Moisés faltou, Josué tinha líderes que poderiam caminhar com ele na conquista da terra que o Senhor havia prometido. A vida em equipe exige pessoas capazes de andar juntas, respeitando o ritmo uma das outras, sem ninguém atropelando ninguém. Porque diante de Deus, trocadilho, todos nós somos ninguéms. Precisamos entender que não há ninguém maior que outro. Não há ninguém superior a ninguém. Antes, a palavra de Deus diz-nos que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E a vida em grupo, a vida no corpo de Cristo, exige que nós sejamos capazes de entender isso, viver isso e caminhar diante da vontade do Senhor. O sucesso de qualquer igreja, de qualquer grupo, depende em muito do espírito de cooperação entre seus membros. O trabalho em equipe exige ainda pessoas capazes de defender os que caminham juntos. Na batalha, cada combatente é um guardião das costas do seu companheiro. Uma das estratégias de guerra, que já temos falado de guerra algumas vezes, exatamente porque estamos também numa guerra espiritual, é o cuidado uns dos outros. E um exército que não cuida da sua retaguarda corre sério risco de perder a batalha. Se há uma situação de perigo, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é olhar quem está nas nossas costas e verificar se quem está à nossa costa é alguém que tem o desejo de nos defender, que tenha coragem para lutar conosco e por nós. Caso contrário, ainda que estejamos vencendo pela frente, seremos derrotados pelos fundos. Trabalhar em equipe, trabalhar no corpo de Cristo, trabalhar dentro de um pequeno grupo, trabalhar com a perspectiva de Deus, é trabalhar cada um defendendo os que caminham juntos. Pior que a investida frontal de um inimigo é a sua investida pelas costas desguarnecidas. Mas o trabalho de equipe exige ainda pessoas capazes de atender a voz de comando do grupo. Ninguém coloca dentro de uma estrutura hierárquica alguém que possa potencialmente destruí-la. Você colocaria dentro da sua casa alguém que poderia causar dano à sua família?
Eu não colocaria. Você colocaria alguém na sua empresa com potencial para levar a sua empresa à falência? Se eu tivesse empresa, eu não colocaria. Você colocaria no seu círculo de amizades, no seu círculo de relacionamento, alguém que fosse potencialmente capaz de destruir os seus vínculos mais saudáveis? Eu não colocaria. Ainda que numa igreja não haja uma estrutura hierárquica, é verdade também que na igreja há uma liderança estruturada. Assim como na família há uma liderança estruturada. Assim como no trabalho há uma liderança estruturada. Assim como dentro de uma escola, numa sala de aula, há uma liderança estruturada. Assim como lá no seu trabalho, seja você funcionário, seja você empregado, seja você dono do seu negócio, há uma liderança estruturada. Se alguém burlar essa liderança, se alguém confrontar essa liderança, a casa cai. A igreja não é diferente. Por isso é importante que quem trabalhe como valente do Senhor, à frente daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, saiba atender a voz de comando dentro da estrutura de liderança. Quem atende a voz de comando prazerosamente, com consciência da importância da submissão, está apto para ser grandemente usado por Deus. Guarde isso no coração, meu irmão. Aquele que entende o valor da submissão está apto para ser grandemente usado por Deus. Isso aconteceu na vida de Josué, que passou todos os dias da vida de Moisés, sendo submisso à liderança de Moisés, sendo servo forte de Moisés. Mas quando faltou Moisés, Deus o levantou como líder do povo, porque Moisés havia sido o líder de Josué, e Josué havia entendido o valor da submissão, o valor de uma liderança. É por isso que o povo diz a Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Porque o povo já havia aprendido o valor da submissão. As oportunidades de alcançar novas conquistas são perdidas por falta de visão. Muitas vezes, o que Deus quer que façamos para nos tornar vitoriosos está mais perto de nós do que imaginamos. Mas a surdez para ouvir a voz de comando de Deus e a cegueira acerca do que Deus já nos deu nos impede de alcançar novas conquistas. Mas todos os dias uma nova conquista precisa ser alcançada, porque todo dia é dia de uma nova conquista. Se você quer ter uma vida próspera, esteja preparado e provido das bênçãos que Deus já te deu. Creia nas promessas dele, pois ele é fiel e ele ainda tem muito mais para a sua vida. Mas trabalhe em equipe, faça parte da equipe de Deus. Conte com o poder do Espírito Santo, com a sabedoria de Jesus, com a direção do Pai e o fortalecimento dos irmãos na fé. Se você fizer isso, se eu fizer isso, nós avançaremos cada dia para uma nova conquista. É tempo de avançar para novas conquistas. Tenha você também uma vida próspera diante do Senhor.